E a minha fala vai ser uma fala sobre um assunto um pouco inusitado, relativamente, entre aspas, mas depois dessas falas iniciais, acho que trouxe assim uma relevância muito grande com as questões de políticas públicas. E políticas públicas, qualquer um de nós que estamos aqui, profissionais da saúde ou não, profissionais também de outras áreas, envolvidos com a atenção, com os cuidados, prevenção e tratamento dos problemas relacionados ao álcool e outras drogas, das pessoas com problemas relacionados ao álcool, todas, diretas e indiretamente, é da maior relevância. Então, já valeu amanhã para discutir tantas polêmicas e mostrar, como os palestrantes falaram, que não tem verdades terminais, fechadas. Existe muito diálogo, muita discussão. E eu sou médico, formado há mais de 40 e poucos anos, professor de medicina da UFRJ há tantos anos, à frente de uma clínica tratando dependência química, e essa vivência me deu oportunidade esse tempo todo de estar ao mesmo tempo ao lado da alta complexidade, trabalhando com pesquisa, neurociência, ensino, para chegar a dizer como uma droga atua no cérebro, com avanços tecnológicos, né? A ressonância, a neuroimagem, e está também na atenção básica. Na atenção básica, como médico de pronto-socorro, emergência clínica, grandes emergências no Rio de Janeiro, e trabalhar também na emergência psiquiátrica, onde eu fiquei 20 anos, e ser médico de hospitais psiquiátricos, sendo neurologista ou sendo neuropsiquiatra, tanto faz. Mas isso então me deixou agora, nessa manhã, mais uma vez, muito preocupado com a questão das políticas públicas, porque se nós formos medir seus efeitos e resultados, avançou-se muito pouco até hoje. Então é um problema de grande complexidade e, como foi dito, precisa de muita discussão, um diálogo dos operadores. E aqui nós estamos vendo hoje um momento, eu vivi isso numa discussão muito aprofundada das comunidades terapêuticas em 2004, 2005, eu fazia parte da Senad como membro participante pela UFRJ. Então esse debate, essa discussão já tem então quase 20 anos e avançou pouco, mas precisa avançar muito mais. Agora, por outro lado, a questão do ambiente, do mundo que nós vivemos, nós não podemos deixar, e nem como ninguém deixar de ter consciência que o Brasil é um país destacado no mundo das drogas, do álcool e das drogas. Então, há que ter, sim, muita atenção, muitas políticas, perguntas aí foram nesse sentido, e eu vivo com isso, eu lido com a parte de ensino, de formação profissional, formação em dependência química e intercâmbios também, e vivo num atendimento ali no ambulatório, no consultório. Então, é um país que a gente perguntaria ao Cazuza, que país é esse? Nós somos os maiores produtores mundiais de bebida alcoólica, álcool. Nós somos o maior produtor. O terceiro maior produtor mundial de cerveja. Terceiro, depois da China, depois dos Estados Unidos. O primeiro, provavelmente, o primeiro produtor mundial de destilado, colocando uísque, vodka, cachaça. Em cachaça nós somos produtores. Então, as consequências do abuso do álcool já são um mundo de problemas difícil que só o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça tem em conta. Precisa de uma frente, talvez até uma força para época, é um desafio hercúleo. O outro lado das drogas, que não são menos graves, nós temos também um país que todo dia toneladas de maconha, de cocaína são apreendidas. Isso nas estradas, nos portos, aeroportos. E agora o pior, o efeito adverso e a consequência disso é a violência, a criminalidade, a exclusão social, a marginalização. Aí nós vamos ver também nas páginas de jornais a questões das facções, das milícias, traficantes e a criminalidade exposta.
Então é um país muito complicado para ser resolvido. Então, quando a gente vê as falas de colegas que vieram aqui, mostram um caminho possível com diálogo, mas com ações, com pessoas que podem fazer. Então eu vou falar de um tema que parece ser um tema mais afastado dessa problemática mais séria, que eu digo que é social, de políticas públicas, mas é também um problema de política pública, como a gente fala, síndrome alcoólica fetal, a SAF, é uma questão de saúde pública. Eu vou trazer esse tema como dentro de um mosaico de temas que são abordados, e aí eu estava falando ontem com o colega, hoje nós não podemos, hoje não, muitos anos, não poderia formar um médico, um psicólogo, um enfermeiro, um assistente social, um advogado, um juiz, um técnico em qualquer área de saúde ou de educação, que não tenha noção sobre álcool e outras drogas, não tenha noção da problemática gigantesca que a gente enfrenta isso. Então, aí vocês veem que esse problema da prevenção é informação, educação, conscientização, fiscalização, tratamento e a parte jurídica de cuidado. Realmente várias medidas foram feitas. Bom, mas senão vou partir por aí, porque a gente tem sempre interesse de ver essas coisas, de poder participar na discussão da política pública, que a gente vê que o Brasil, sinceramente, todo mundo vê, não avançou tanto quanto deveria, não é por falta de conhecimento, falta de recurso. Eu participei da criação, eu era um observador aproximado, quando surgiu a Senad, em 98, por um documento assinado, não no Brasil, assinado em Nova York, na 19ª Assembleia Geral Extraordinária da ONU, que resolveu universalizar esse debate com todos os quase 200 países membros da ONU. Então, isso é uma questão que interessa a todo cidadão, né? Mais ou menos, mas a todos. Mas então, e a SAF, para voltar ao nosso tema, eu não deixar de trazer a minha mensagem, a SAF é um problema de saúde pública. Agora, é um problema de saúde pública que liga duas questões, dois cenários fáceis de se constatar. Primeiro, a gravidez, a mulher grávida gerando uma criança, é a coisa mais natural. E o outro é que um país que é um dos mas é um dos países que mais produz álcool no mundo. Então nós temos um ambiente muito favorável ao consumo de álcool e temos todo dia mulheres grávidas que vão fazer seu pré-natal e a saúde, principalmente. Mas os profissionais de saúde, eu, inclusive, quando me formei, eu não sabia o que era SAF, que não está na graduação. Como não está na graduação, a questão sobre álcool e droga, como eu falei, todo profissional formado em qualquer universidade, saúde, educação, outra área devia saber. Então, nós estamos diante de um desafio, como nós falamos aqui, dentre tantos desafios. Então, a SAF é uma situação de saúde pública, é uma situação de educação pública, é uma situação de segurança pública. Quer dizer, os eixos da saúde, da educação e da justiça, eles estão intimamente bem destacados nessa questão da síndrome alcoólica fetal. É interessante, quando a gente começou a trabalhar com isso há mais de 30 anos, porque é uma doença neurológica. Assim, é uma doença sistêmica, é uma doença sistêmica. É uma doença, então, que atinge principalmente o sistema nervoso, mas ela é uma doença que caracteriza malformações congênitas. Mas o curioso é que ela é desconhecida, é uma doença desconhecida quando nós estamos num ambiente, eu vivi num ambiente hospitalar, num ambiente de emergência, ambiente de universidade, de ensino, e o conhecimento é muito pouco difundido e talvez quase que nenhum, porque muitas vezes não conhece. Então essa é uma questão. E, no entanto, é uma doença frequente, é uma doença prevalente?
Por outro lado, é uma doença subestimada, como muitas questões ficam marginalizadas. E aí a gente imagina, quando nós estamos, como agora tem um estado no interior de Minas, interior de Goiás, interior de São Paulo, interior do Rio também, naturalmente, que a gente vê cidades com comunidades um pouco mais afastadas do grande centro, mas na verdade também nos grandes centros, essa matéria é pouco conhecida, é pouco divulgada e pouco estimada. Então, a síndrome alcoólica fetal, ela é uma condição prevalente e nós vamos ver aqui, mostrar para vocês, essa condição prevalente atinge plenamente a vida de todos nós, quer seja no eixo da saúde, no eixo da educação ou no eixo da vida social ou da inclusão social. Bom, o que é SAF, já trouxe alguma coisa, mas um conceito rápido. SAF, na verdade, é uma condição, de um ponto de vista inicial, simples, porque corresponde a uma mulher grávida fazer uso de álcool, de bebida alcoólica. Até aí, uma coisa até banal. Mas quando a mulher grávida ingere álcool, ela está fazendo a sua ingestão, ou não precisa ser alcoólatra, não precisa ser uma mulher, como nós já temos mães que são frequentadoras do AA e foram ao nosso encontro para buscar o tratamento. Tá? Mas principalmente que pode estar fazendo uso de álcool eventual, numa festa, num batizado, ou num fim de semana, uso ou abuso. De qualquer forma, quando essa mãe grávida ingere uma dose de álcool, várias doses de álcool, o álcool, nós sabemos, é uma substância muito volátil, são 2 carbonos, uma hidroxila, penetra no organismo, atravessa as barreiras biológicas e cai no sangue em meia hora. Meia hora já tem um nível de alcoolemia. Só que a mulher grávida, o sangue se espalha pelo corpo todo, uma mulher de 60, 70 quilos, mas só que o álcool, que na mulher grávida atravessa diretamente a placenta, sem nenhuma seletividade, entra pelo cordão umbilical e banha o feto. Ele atinge o feto em todos os seus locais, todas as dimensões. Vai desde os órgãos simples até os órgãos mais complexos, mas fica no sangue fetal. Então nós podemos dizer, sendo o álcool uma substância tóxica, metabólica, qualquer um de nós já experimentou o nível, pelo menos, neurológico, o nível neurocomportamental do álcool, ou simplesmente o relaxar que o álcool dá inicialmente, que é uma substância muito ativa, faz parte da nossa convivência. O álcool está na nossa civilização, quer seja em forma de cerveja, de vinho, destilado, mas faz parte da civilização, desde que o mundo é mundo. Então, só que o feto, dentro do útero, a única fonte de alimentação e de respiração, porque tudo que ele precisa vai pelo cordão umbilical, alimentos, vitaminas, proteínas, e vai também o oxigênio. Quer dizer, nós estamos ali com um canal único que entra direto. Então, se a gente imaginar uma certa figuração, a gente pode dizer, enquanto a mãe bebe pela boca a sua bebida preferida, o feto recebe uma injeção na veia de álcool puro, porque não é a cerveja, nem o vinho, nem a cachaça, nem o uísque que vai no cordão umbilical, é o álcool puro, é o etanol. E o etanol, quando entra no feto, ele entra na concentração que é o nível de alcoolemia materna. Só que uma mãe pesa 50, 60, 70 quilos, ou um pouco mais, o feto pesa meio quilo, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da idade gestacional. Então, isso é um problema grave. Quando qualquer um de nós, se tomar uma injeção na veia de 15, 20 ml de álcool puro, vai sentir o efeito. Então, vocês imaginam, Então, isso vai definir o que é SAF. A SAF é exatamente este processo que repercute na criança através de malformações, perturbações severas do seu desenvolvimento, nasce com baixo peso, baixa estatura, microcefalia variável, e a criança que vai se desenvolvendo, atingir seus primeiros anos, é responsável por queda
do rendimento cognitivo, dos distúrbios comportamentais, do atraso mental, e será uma criança que será um adolescente, um adulto excluído, porque vai ter essas deficiências, não consegue desenvolver-se academicamente, pedagogicamente, não vai conseguir seus empregos e vai dar um enorme trabalho, pesando para a família, pesando para a escola, depois pesando para a sociedade, ou seja, pesando para o governo. Então, essa é uma situação que mereceria, só por essas condições, toda a atenção que a gente, às vezes, não vê. Então, é isso como eu falei, enquanto que o feto recebe toda essa substância simples, que é o álcool de cada dia, pelo cordão umbilical, com sua injeção venosa de álcool, isso provoca esse enorme estrago. Então, essas malformações, é preciso que também que se diga, vou adiantando, é que essas malformações, elas são globais, é todo o sistema, o álcool atua desde a cabeça até o dedão do pé, quer dizer, não é um lugar, mas prefere, pelas suas fragilidades, alguns órgãos, como o coração, como o pulmão, como o rim, e principalmente o sistema nervoso, o cérebro incluindo aí como órgão dos mais afetados, que podem ser afetados de forma leve, moderada ou grave, às vezes gravíssimo, causa de aborto pela malformação engendrada, ou às vezes levíssimo, não tem diagnóstico, a pessoa se desenvolve quase que normal, apesar da mãe ter bebido na gravidez, obviamente pouco, uma vez ou outra. Eu tenho crianças que a mãe diz que bebeu na gravidez e nasceram bem, relativamente com bom rendimento. Bom, então essa é uma doença congênita, não é uma doença hereditária, não é uma doença infecciosa, é uma doença congênita, toxicometabólica e, como eu falei, pouco conhecida e, quando é conhecida, é subestimada. O nível de impacto dessa doença, rapidamente, quando nós falamos da prevalência, não tem. Quando eu vou no Ministério da Saúde, no DataSUS, ou vou fazer pesquisas de incidência e prevalência nos serviços de pediatria, neuropediatria, a gente não tem muita informação. Eu precisava ver o CID-10, que é o QI, que é o CID-10 Q.86.0. Quer dizer, é um CID que a gente quase não vê. Eu dou muito CID de alcoolismo crônico, de variações do alcoolismo, doença e de drogas, né? A gente dá, mas de SARS não se encontra, então é difícil. Então são estimativas, E com estimativa nós podemos dizer uma ideia que, embora não só no Brasil, que eu falei aí, eu até me corrigir, porque se no Brasil não conhece muito, lá fora se conhece um pouco mais, mas não tanto. Na França, por exemplo, onde a gente tem mais contato, eles conhecem, mas não é tanto. Há um índice de desconhecimento relativamente significante. No Brasil é quase zero. Então, mundialmente, quando falamos de Down, falamos de SARS, nós estamos colocando outras condições que falam do atraso do neurodesenvolvimento, ou comprometimento cognitivo-comportamental. E isso, então, nós estamos falando de TDAH, síndrome de Down, e hoje está na moda autismo, há um certo exagero, mas tem o autismo. E quando nós falamos isso, nós vamos ver que a estimativa é que, quando nós olhamos e examinamos essa condição, vamos ver que a SARS, ela é mais prevalente, mais frequente do que essas condições conhecidas, que podem ter natureza genética ou não, cromossomial, ou outros fatores. Mas a síndrome alcoólica fetal, que é conhecidamente e obviamente ligada ao consumo de álcool na gravidez, ela é uma doença prevalente. Em relação à síndrome de Down, que tem mais dados, nós vamos ver que para cada 1000 nascimentos vivos, eu tenho em torno de 2 a 3 síndrome de Down. Agora, quando eu olho o SARS, eu tenho estimadamente 10 a 15 casos para cada 1000 nascimentos vivos. Em alguns países, em alguns lugares que tem um maior consumo ainda de bebida alcoólica, pode chegar até a 50 ou mais. Na França, que é um país com uma boa política pública, ou nos Estados Unidos, que tem boas políticas públicas de saúde, e a síndrome alcoólica fetal, a SARS, é reconhecido um problema de saúde pública declarado a nível de governo federal e de governos locais,
A estimada incidência fica em torno, nos Estados Unidos, em torno de 10 a 15 para cada 1.000 nascimentos vivos. Nós temos centros de referência lá diversos, tá? Na França, nós podemos dizer que a cada hora nascem 2 pacientes com SARS, isso dados dele, e pode ser outros também. Tá? Agora, no Brasil, nós temos uma estimativa em torno de 10 a 15 ou até 20 casos por 1.000 nascimentos vivos. Isso nós estamos considerando, tem um fatorzinho aí de correção, que é o seguinte: quando nós estamos falando da SARS, estamos falando da SARS dita clássica ou moderada, é aquela que tem os elementos para dar diagnóstico: baixo peso, malformações, dismorfia faciais e alterações cognitivo-comportamentais. Mas, como eu falei, tem casos gravíssimos. Aborto espontâneo muitas vezes pode ser, mas temos casos levíssimos, casos de crianças que nascem com peso normal, sem microcefalia, com bom desenvolvimento neurológico, que vai para a escola um pouco agitada, talvez tenha um pouco de déficit de atenção, tem um pouco de rebeldia, até de agressividade, tem algumas alterações comportamentais da criança que estão dentro de certas limitações, mas a mãe perdeu na gravidez. E então, só que em casos que ocorre uma lesão de pequena monta, muito superficial, a própria plasticidade do cérebro, do sistema nervoso, pós-nascimento, ela se autocorrige, não talvez totalmente, mas num ponto que volta a ter o indivíduo enquadrado numa faixa de normalidade. Né? Então, se considerar isso, então o número vai muito além disso. Né? Essa questão, como nós estamos traz esses aspectos que merecem ser debatidos. Ao conhecimento, o diagnóstico, a prevalência, a incidência. E aí, nós vamos ver, então, como dar o diagnóstico, quer dizer, porque é uma doença desconhecida. Aí seria pensar um diagnóstico difícil. É curioso que quando eu comecei, eu era recém-formado lá pelos anos 70, 80, eu tive vi um caso que deu um diagnóstico de SARS. Confesso que tem dificuldade, porque a gente não sai da faculdade sabendo isso. E se qualquer um de vocês perguntarem no meio social se conhece SARS, possivelmente vão ter uma resposta negativa, porque a maioria não conhece. Hoje tem mais divulgação, mas muita gente vão confundir com o SARS de um time de futebol, né? Como tem os times de futebol fazendo a parte profissional do futebol, ou vão dizer, não, o SAF deve ser um serviço de atenção funerária, já disseram para mim, não, SAF é uma questão síndrome cólica fetal. Então, essa questão do diagnóstico, o diagnóstico é clínico, e o diagnóstico não é difícil. Se fosse difícil, precisa de exame genético, não precisa de exame genético, é uma questão de exame clínico, anamnese. Mulher grávida faz uso de algo na gravidez, ponto. É um risco muito grande. E a criança, se tiver uma síndrome de SARS, uma SARS moderada, não precisa ser grave, mas moderada, vai nascer com baixo peso, baixa estatura, microcefalia, ou não, pode nascer melhor até, mas esses são os sintomas claros. E dismorfias faciais, como eu vou mostrar. E depois vai se ver que essa criança tem atraso do neurodesenvolvimento. Vai ter, demora para falar, demora para andar, e no seu comportamento na creche ou na escola já vai mostrar alterações cognitivas e comportamentais severas, que muitas vezes é causa de exclusão dessa criança. E quando a gente fala exclusão de uma criança, é exclusão de um adolescente, é exclusão de um adulto, e uma exclusão de adulto mais velho. Que a expectativa de vida dessas crianças hoje aumentou muito, e hoje chega até 50 anos. Uma síndrome de Down, que tinha uma expectativa de vida de 35, 40 anos, 20, 40 anos atrás, hoje ela chega a 50, 55. Quer dizer, os cuidados gerais favorecem. Então, nós vamos ter, durante 50 anos, pessoas vivendo a depender de cuidados médicos, educacionais, sociais, financeiros e a família envolvida. A importância que tem também saber na SARS é que o fator idade da gestação é importante. Não é fundamental, porque o álcool ele atua sempre da mesma forma. É uma substância tóxico-metabólica
depressora e causa muitas vezes morte celular. Se atua muito, é morte celular, mecanismo de apoptose tóxica. Mas isso aí é um detalhe da pesquisa. Mas o importante é que ele inibe o crescimento das células, porque o álcool é a substância mais volátil e que atravessa todas as barreiras. Ele entra direto no corpo celular e compromete principalmente a fase respiratória. Então são neurônios, são glias, são células hepáticas, células cardíacas, células renais. Todas as células vão sofrer essa ação depressora. Elas vão crescer com menor vigor. Isso não só no sistema nervoso, além das células sofrerem diretamente, não vai fazer conexão. E não existe um sistema nervoso sadio sem conexão, sem o seu circuito. É igual um computador. Não adianta eu ter um belo computador se o chip não contata com o outro no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Vocês imaginem, então, em 9 meses, está se formando uma criança, em 9 meses formando um sujeito, e o álcool atuando, perturbando o desenvolvimento. Se eu tenho um circuito que precisa ir de um núcleo no cérebro para uma outra área do cérebro, do tempo olímpico, o circuito mais ligado à emoção, para o sistema frontal, pré-frontal, só esse atraso já pode gerar crianças com déficit de atenção. Ela não consegue. Então, as manifestações são demais, são difusas. Então, a idade gestacional é importante. Quer dizer que de 0 até 9 meses há problemas. Há problemas que o álcool pode atuar. Lógico que no primeiro trimestre é um pouco mais sério, malformações mais severas, uma formação cardíaca, por exemplo, e no último trimestre é um pouco menos expressivo, mas sem dúvida o prejuízo é grande. Tá? Bom, aí a questão do diagnóstico é clínico, eu falei, mas tem algumas peculiaridades. Não quer dizer que existe diagnóstico patognomônico, quer dizer, esse é o caso de SAD e acabou. Não. Existem alterações sugestivas, peculiares, e uma delas é, então, as disformias faciais, olho pequeno, retrognatismo, quer dizer, o queixo retraído, nariz mal implantado, lábio superior fino, cabelos rasos, orelha com implantação baixa. Quer dizer, algumas alterações faciais são bem sugestivas. Podemos dizer, parece muito sensato, mas nunca deve ser 100%. Fundamental é também estabelecer a relação de consumo de álcool na gravidez. Quer dizer, esse conjunto não precisa gastar milhares de reais para fazer teste genético, como eu recebo pacientes que fazem teste genético caríssimo e com uma história bem feita, não precisaria fazer. Por isso, atenção na saúde básica. E aí, então, nós vamos ver que aí essas características nós podemos até separar por faixa. Então, no recém-nato tem uma série de características que pode ser vista. Na fase pré-primária, né, dos anos de creche, no primário, as professoras muitas vezes mandam casos para a gente, às vezes com diagnóstico de TDAH, mas a gente vai ver muitas vezes é SAP, obviamente, que SAP é uma condição tóxico-metabólica congênita, e TDAH é uma questão que tem um traços genéticos do neurodesenvolvimento. Então, são duas coisas diferentes. Tá? E aí a gente vê também que não para aí. SAP é um problema também para o adolescente. Adolescentes em conflito com a lei, tivemos chance de desenvolver teses, aliás, eu como orientador, um trabalho de criança, adolescente em conflito com a lei, em certas instituições que cuidam de adolescentes infratores. E vamos ver também, tem filmes da Netflix que mostram isso, porque eles ficam mais sujeitos e mais vulneráveis à condição do crime e ficam mais fáceis de serem captados pelo tráfico ou, quando menina, pela prostituição. Então, nós vamos ver essas complicações difíceis na área da justiça, na área da segurança. Então, é isso para chamar a atenção dos aspectos mais peculiares, mas para dizer que não existe um quadro clássico, embora muito sugestivo. Aqui eu coloco aqui as alterações classificadas em várias categorias, que não cabe aqui, mas podem depois acessar. Então a gente pode ter um rol de coisas, nada de um sintoma muito específico, mas na verdade é um conjunto de sintomas, porque nós não estamos falando de um órgão doente. Faz Alzheimer, eu tenho isso, Parkinson, eu tenho aquilo.
Agora, um infarto ou uma doença hepática, a síndrome alcoólica fetal é uma doença sistêmica ou sistêmica, por isso que é uma síndrome, não? Então, esses critérios de diferenciação do quadro clínico podem variar de um caso para outro, mas é importante que se tenha o foco na avaliação clínica, na avaliação do conjunto, porque nenhum exame vai dar o diagnóstico sozinho. Ou eu faço, às vezes, ressonância magnética, faço avaliação de neuroimagem cerebral, mas isso é um trabalho acadêmico, e às vezes também na clínica a gente pede, mas não é uma questão única. O diagnóstico é clínico, pode ser feito durante o parto, pós-parto, neonatal, e pode ser feito, eu já fiz diagnóstico de SAF em adultos. Depois, com a história contada, a gente viu que era SAF, né? Bom, e uma questão que é um pouco, às vezes, polêmica com outras escolas, nós não seguimos a escola americana de olhar a SAF, que chama a SAF de o espectro do alcoolismo fetal. Então, há um erro. Espectro é tudo que varia de 0 a 100. Não é uma palavra médica, é uma palavra que vem da física, né? O espectro da luz, quando a luz branca bate, incide num prisma, se distribui do infravermelho ao ultravioleta. Essa é a palavra espectro, é ótimo, se aplica bem na saúde também. Mas não é uma palavra substantiva, é mais um adjetivo. Então, o espectro do álcool fetal, que não é alcoolismo fetal, é síndrome alcoólica fetal. Os franceses ainda falam alcoolização fetal, também não é alcoolização fetal, porque o bebê está ali dentro com a boca fechada, ele não abre a boca para beber, para comer nada. Então ele recebe o álcool na veia. É outra condição, não é uma coisa. Enquanto a mãe bebe, ele recebe na veia. Então nós colocamos nessa classificação, dizer que deve a classificação ser feita na visão da atenção básica. Eu tenho pneumonia, leve, moderado e grave. Eu tenho diabetes, leve, moderado e grave. Hipertensão, leve, moderado e grave. Então, a SAF, por uma comunicação a nível de atenção primária, é melhor chamar leve, moderada e grave. E não fazer o diagnóstico, às vezes, baseado, que é um diagnóstico baseado em elementos, alterações da SAF, a SAF é a doença clássica, mas variações, mais do que isso, já é um pouco de exagero. E mais, só para reforçar, as alterações são as mais diversas. Como a minha área é neurologia clínica e emergência, a visão é uma visão bastante objetiva, e uma das preocupações é uma formação podendo ser vista através da neuroimagem. Uma delas, não aparece sempre em todos os casos, mas é comum, alterações a nível do corpo caloso, uma que mostra uma setazinha ali, mostrando hipoplasia do corpo caloso, às vezes chegando quase à agenesia do corpo caloso, quer dizer, compromete o corpo caloso, na verdade, em linguagem mais simples, compromete a formação do parênquima cerebral. Quando eu mexo em qualquer área do parênquima cerebral, eu estou mexendo num sistema complexo de comunicação de circuitos. Então, uma coisa mais próxima para mim, que eu não entendo muito de TI, tecnologia da informação, é como se fosse um computador que precisa de circuitos. Se eu alterar o circuito, altera a performance daquele órgão. Então, a neuroimagem pode mostrar, ou não. E às vezes mostra alguma coisa que eu vejo logo nos primeiros anos de vida, mas a neuroplasticidade, o desenvolvimento do sistema nervoso e do cérebro pode haver correções e minimização daquela alteração que depois fica imperceptível. Então precisa ter essa dinâmica, não que deixou de ter, mas simplesmente o desenvolvimento dinâmico do órgão nervoso. Então, algumas outras avaliações mostram, por exemplo, a queda do povoamento neuronal, despovoamento neuronal, sobretudo na região frontal. Então, isso pode ser a nível acadêmico, a nível de pesquisa, pode mostrar. Aqui uma outra neuroimagem também, mostrando alterações às vezes difíceis de serem identificadas. Bom, então já concluindo, essa é uma maneira geral da questão da síndrome alcoólica fetal que a gente está vendo aqui, e seria importante, mas o tempo é muito curto, mas seria importante entender toda a parte conceitual, clínica, e a parte que eu for
por queimar, mas a parte terapêutica do tratamento. O tratamento não existe um remédio fundamental para isso, não existe. Existe sempre um tratamento multiprofissional, com equipe, e a prevenção. Aí a prevenção é todo um trabalho que deve ser muito focado. E a prevenção tem um dado econômico fundamental. É assim, um dado fundamental focado na questão de quanto se gasta. E isso foi feito, os americanos, com toda a problemática que a gente possa ter de escola, mas a questão é que eles fazem um levantamento de custo. Então, quando eles fazem um levantamento de custo, quanto custa uma criança que nasce com SAF, e se viver a expectativa de vida dela de 50 anos, faz as contas quanto ela vai gastar com médico, com psicólogo, psicopedagogo, com escola especial, com exames, com remédio. Então, isso ao longo de 50 anos, eles chegaram a faixa de trabalho bem feito. Esse trabalho em 2001 foi publicado em torno de 3 a 4 milhões de dólares. 50 anos de tratamento nos Estados Unidos é um preço razoável. Tá? No Brasil, nós não temos essa medida, mas deve estar perto disso, eu digo perto na metade, mas pelo menos alguns milhões de reais vai se gastar. Obviamente, se é uma família mais bem aquinhoada, ou se é uma família mais humilde, mas o Estado gasta. O Estado, a família gasta, quer dizer, há um gasto, não há almoço de graça aqui também. Tá? Então, quando se faz esse gasto, nós estamos falando de um gasto que, se fosse somados milhares de casos, no Brasil, dentro da estimativa que eu falei de prevalência, nós imaginamos, pelas contas e pela comparação de dados da literatura internacional, nós devemos estar em torno de 50 mil casos de SAF clássica, não de SAF leve, mas de SAF clássica, que vai gastar. A SAF leve se incorpora até a vida normal, mas aí também devemos estar. O que quer dizer que bilhões de dólares são gastos na SAF. Bilhões de dólares. O Brasil seria bilhões de dólares, também transformado em reais, 5 vezes mais bilhões de reais. O fato é que, aí é uma mensagem que a gente costuma deixar, eu deixo na nossa carta. Enquanto eu não posso prevenir síndrome alcoólica fetal, não posso prevenir síndrome do déficit cognitivo, do déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, TDAH, autismo, com todo o problema, também não pode se prevenir, não pode se evitar, a síndrome alcoólica fetal. Aí, voltando à palavra dos colegas que falaram, a síndrome alcoólica fetal, se numa comunidade com um nível de atenção básica, com pré-natal bem feito, e os técnicos, aí é para o Ministério da Saúde na atenção básica, saúde materno-infantil. Tá? Se nesse nível, preparar os técnicos, médicos, enfermeiros, cuidadores, e visualizar essas mães que não bebam na gravidez, que estiverem bem conscientes, aí eu digo, se nenhuma mulher grávida beber, como nós fizemos esse trabalho em Serrana, ao lado de Ribeirão Preto, se nenhuma mulher grávida beber, e é fácil atingir o número total de grávidas numa comunidade pequena, municipal, a incidência da SAF será zero. Então, nós saímos de uma situações totalmente impossíveis de enfrentar, é só ver e tratar. A síndrome alcoólica fetal pode cair a zero se nenhuma mulher grávida beber durante a gravidez, porque não existe SAF sem álcool. Então, não vou dizer que seja zero, porque isso é uma quase utopia, mas pode reduzir enormemente. E reduzir enormemente a incidência da SAF reduz enormemente esses bilhões de reais que a gente gasta. É isso, então, que eu acho que a gente aprende mais com a experiência americana. E aqui é para mostrar para vocês que algumas formas de prevenção já são feitas, mas muito discretas. Aposto que muitos colegas já tomaram sua bebida, sua cerveja, e muitas garrafas de vinho, e tem lá a advertência de um pictograma falando que não dirija se beber e não engravide se beber. Então, são duas advertências que foram um grande ganho, um grande passo dado, foi a partir de uma lei francesa, com a senadora Anne-Marie Paillet, que em 2006 conseguiu homologar essa lei e passou a valer na França, na Europa, depois nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é muito discreto e também quando aparece quase ninguém vê.
Agora, quando chegar no supermercado, procura ver a garrafa de bebida, de álcool, a prateleira está lá. Está lá, mas muitas delas com essa marca. Isso já é um passo, então, caminhando por uma ação simples, por um mecanismo simples de prevenção, baseado na informação, na educação e na conscientização, de reduzir enormemente os gastos que interessam para o governo em políticas públicas, mas para a sociedade, para as famílias, que pode evitar uma questão totalmente evitável. Por isso que eu coloco SAF 100% previsível e 100% evitável. Esse é um desafio que seria mais fácil do que os desafios levantados pela colega aqui, que a gente tem que enfrentar, ou do colega da parte jurídica. Tá? Bom, e seria só por 9 meses, não só por hoje, mas só por 9 meses. Isso não vai afetar a indústria de bebida alcoólica no país. Tá? Aqui é um livro que nós fizemos a partir dessa bagagem e desse conhecimento que nós tivemos. Nós lançamos, na época da pandemia, que eu comecei a atender, sabe, online, pelo sistema online, eu fazia atendimento no Brasil todo, alguns casos que me encaminhavam. E eu tive, a partir desse sistema online, é porque eu tinha feito o primeiro ambulatório de SAF no Brasil, no Hospital Universitário da UFRJ, onde eu atendia com uma equipe multidisciplinar. Então, essa carta é uma carta de advertência, ela está acessível, eu posso mostrar para vocês. Então, espero ter dado uma informação, uma notícia, e dizer que a SAF é 100% evitável e que pode entrar nesse desafio da saúde pública com uma forte esperança de vitória, de sucesso, abaixo a gente conseguir. Então, me coloco à disposição de vocês e agradeço a atenção.